Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de número 8, se eu não me engano, né, Lucão? Do nosso podcast. Esse que vos fala é Caio Meireles e estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para comentarmos aí sobre tudo que rolou nesta rodada também de número 8 do Campeonato Brasileiro, que se encerra nesta segunda-feira, 30/5. Lucão, seja muito bem-vindo. Seu pontapé inicial sobre a rodada, por favor. Muito obrigado, Caio. Seja bem-vindo você que nos escuta pela primeira vez, um ouvinte assíduo, né? O meu destaque é pela atuação incrível, memorável, do goleiro fantástico. É esse mesmo que você tá pensando, que defendeu tudo esse fim de semana e fez com que o seu time saísse vitorioso. E você falou Courtois, você está completamente errado. Eu estou falando do Hugo Souza. Tem que você ia falar do Lomba. Também, o Lomba, ele é um dos destaques pro Calvo da rodada. Talvez seja o ganhador, eu acho que o fator Calvo, que vinha passando batido nas últimas votações, eu acho que ele voltou com tudo hoje. E um outro destaque também foi pra bomba que teve essa semana, né, da Boca Rosa com o João Guilherme. Vai pro inferno. Eu não podia deixar de falar disso. Mas pode prosseguir. Vamos prosseguir com a rodada, vai. Ai, velho, você é um deboche, Lucão. Eu tô até meio desconcertado aqui depois dessa, que eu não tava esperando. Vamos lá, deixa aqui eu me recompor. Seguinte também, galera, meu áudio não estará dos melhores hoje, porque eu estou em ambiente hostil, não estou no meu computador gravando, mas o conteúdo e o compromisso com vocês vem em primeiro lugar. Mas a gente vai receber Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Seguinte, rodada começou sábado, 4h30, um jogo que eu acredito que ninguém viu, porque coincidiu com a final da Liga dos Campeões, que o nosso Real Madrid acabou campeão. Goiás e Bragantino empataram em 1-1 lá em Goiânia. Confesso que eu só vi os melhores momentos, né? Não consegui acompanhar ao vivo, mas do que eu acompanhei, o Bragantino fez 1-0 com o Arthur e o Goiás empatou com o Nicolas, o Cavani do Cerrado. O jogo ficou aí em 1-1. E o Bragantino, sei não, viu, cara? A fase não é nada boa. Teve o Eric Ramírez expulso, com razão. Quero saber de você, Lucão, o que você achou dessa partida aí? Sinal de alerta ligado lá pro Bragantino? Bom, eu também não acompanhei esse jogo, né? Estávamos acompanhando a final da Champions. Já é um motivo para ficar alerta, porque o Bragantino não conseguiu fazer nada na Libertadores, sendo bem sincero. Eu, particularmente, não acho que tenha jogado bem, por mais que tenha tido um volume maior que o Goiás. Acho que não jogou bem e... As melhores chances foram do Goiás. Então, a questão do volume de jogo, assim, eu acho que o Bragantino, ele meio que controlou as ações, mas o Goiás ele conseguiu levar mais perigo, conseguiu empatar o jogo num lance pitoresco ali na área, mas o Barbieri eu acho que não, porque eu acho que o Bragantino ele tem umas peças ali que são meio sei lá, sabe, tem o Arthur voltando, beleza, mas ontem, por exemplo, jogou acho que o Alejandro no ataque, o Alejandro entrou no decorrer do jogo, eles começaram com o Hurtado. Não tem o que falar, né? Juntar os dois não dá um atacante, não dá uma perna do Ítalo. O Ítalo tá machucado? Não, ele tava suspenso, né? Ou quem eu tô usando como referência também, o Ítalo. Apesar que eu gosto do futebol dele, enfim. Vou falar essa palavra, eu acho um bom jogador também. Não, eu gosto do futebol dele, mas não, você pensar assim que dois atacantes não dá um Ítalo é preocupante. Sim. Então vamos ver agora com o Bragantino fora da Liberta se as coisas vão se ajustar, vão voltar ao normal. E o Goiás tomou um ponto, mas nesses jogos dentro de casa o time tem que somar a maior quantidade de pontos possíveis dentro de casa. Acho que podia até ter ganho mesmo o jogo ontem, mas acho que não foi um mau resultado. Não, eu acho que tá bom. Pro que foi o jogo, 1-1 é um placar justo. Essa questão do Bragantino é complicada, porque não ter se classificado nem pra Sul-Americana, tudo bem, tinha ali 3 campeões da Libertadores no grupo deles, mas o Bragantino teve todas as oportunidades do mundo pra se classificar, pelo menos pegar uma Sul-Americana, e não pegou. Com o investimento e com o elenco que tem, era o mínimo que eles tinham conseguido, e agora é foco no Brasileiro e na Copa do Brasil. Eu acho que no Brasileiro eles vão acabar se reabilitando e vão brigar ali pelas 4 primeiras posições, no final das contas. Ainda mais
mais porque só tem ele pra jogar, né? Copa do Brasil a gente já tá nas oitavas, então deve melhorar por lá. E o Goiás é isso, né? É isso aí que o time do Jair Ventura vai entregar. É um time que briga bastante e principalmente dentro de casa. É difícil de ser batido. Se eu não me engano, jogando em casa, o Goiás nesse Campeonato Brasileiro ainda não perdeu. E já bateu o Santos. Qual que foi o outro jogo? Foi Palmeiras, não foi? Ah, não, foi Atlético Mineiro. Empatou com o Atlético Mineiro em 2-2. Então é um time que em casa não perdeu pro Palmeiras na segunda rodada. Complica. Fora de casa já é diferente, mas ao menos dentro de casa costuma complicar até para adversários que estão na parte de cima da tabela. E é entender agora pro lado do Braga como que o Barbieri vai fazer esse time reagir. Porque o golpe foi duro, principalmente financeiramente, né? Pro Bragantino, que é um time que priorizava Copas, ter avançado na Libertadores ia fazer uma diferença grande pra eles. Mas é a primeira edição, um time que não tem muita tradição também, foi a sua primeira participação. É complicado querer esperar muita coisa logo de cara, ainda mais nesse grupo encardido que caiu, que pra mim era o grupo mais difícil dessa Libertadores. Mas ao menos um terceiro lugar deveria ter pegado. E aí a posição dos clubes na tabela, né? Acabou ficando muito parecida. O Bragantino empacou ali em 13º, tem 10 pontos. E o Goiás tem 9, é o 15º colocado, tá ali beirando a zona de rebaixamento. Não pode mais ser ultrapassado essa rodada, mas de qualquer maneira, se na próxima não abrir o olho, dependendo da combinação de resultados, pode sim voltar ao Z4. Não é possível, Cássio. Pelo amor de Deus. Você que trata tão bem as crianças, tão bem meu filho lá na Florida Cup. Foi extremamente amável. Pô, como é que você toma frango desse jeito? E depois desse jogo do Goiás com o Braga, teve São Paulo e Ceará no Morumbi, 2-2. Eu posso abrir os trabalhos sobre essa partida, Lucão? Por favor. Me permite? Permito. Vamos lá, tenho um grande ponto, vi muita gente comentando de ontem para hoje, principalmente lá no Twitter, sobre isso, que é Rogério Ceni. E qual que é a minha opinião sobre o Rogério Ceni depois dessas duas últimas partidas no Campeonato Brasileiro? Pode colocar 4 pontos perdidos na conta dele, tá bom? Na conta do Ceni. O São Paulo deveria ter ganhado do Corinthians na Neoquímica Arena, mexeu mal. O São Paulo deveria ter ganhado do Ceará no Morumbi, mexeu mal. E se você quiser até ser mais crítico, o São Paulo deveria ter ganhado do Fortaleza no Castelão. O Rogério Ceni mexeu mal, não segurou o resultado, sofreu um empate. Então a gente poderia falar aí de 6 pontos perdidos em 3 rodadas do Brasileiro. Se ele tivesse ganhado 4 desses 6, o São Paulo era líder, por exemplo. E aí você pega um time que tem como prioridade o Campeonato Brasileiro e não as Copas, toma gol todo jogo, não consegue vencer dentro de casa. Um time como o Ceará, que tá na zona de rebaixamento. Ah, tá bem na Sul-Americana. Não interessa, no Brasileiro tá mal. Não dá pra esperar que esse time vai fazer alguma coisa. Então o torcedor do São Paulo, que acha que esse time vai entregar algo nesse ano da forma com que vem jogando, difícil. Ainda mais com o Ceni sendo tão cabeça dura e entregando jogos fáceis. Ele tomou um baile do Dorival Júnior no segundo tempo de ontem. Vi muita gente comentando também, mas o treinador não é culpado sozinho. Não, ele não é culpado sozinho. O Arboleda entregou um gol, mas pelo menos no segundo tempo, ele conseguiu coletivamente piorar o time e, consequentemente, individualmente, todo mundo piorou. Não tinha velocidade no ataque, não tinha quem marcasse no meio campo, não tinha quem recomposse na lateral. E o Ceará poderia sair vencendo ontem do Morumbi, porque jogou bola no segundo tempo para isso. Tem o impedimento do Mendonça. Também acho que estava impedido, mas não justifica o resultado, gente. O VAR no Brasil é isso. Hoje ele erra contra o São Paulo, amanhã ele pode errar a favor. Se o Mendonça não faz o gol ali, poderia sair no lance seguinte, porque o São Paulo não jogou bola no segundo tempo para vencer esse jogo. E tomara que o Rogério Ceni, falando como torcedor, tomara que o Rogério Ceni entenda que ele não precisa em toda a partida colocar a assinatura dele no time para ganhar bonito, sabe? Para ganhar do jeito que o Rogério Ceni gosta. O importante no Campeonato Brasileiro é pontuar. E a gente tá falando que o São Paulo deixou pelo menos 6 pontos para trás para um time que quer brigar pelo G4, talvez por um título. Acho difícil, principalmente tomando gol assim todo jogo. E é isso, né? Fica essa máxima com o Ceni. Ele tem um grande defeito que é, quando o São Paulo precisa ganhar o jogo, ele mexe bem, e quando o São Paulo precisa segurar um resultado, ele mexe mal. Perdeu 2 pontos na Neoquímica Arena e ontem perdeu 2 pontos pro Ceará cansado. O Ceará não tinha nem perna. Jogou o time titular no meio de semana contra o Independente lá na Argentina e jogou o time reserva no primeiro tempo aqui e mesmo assim o São Paulo não conseguiu vencer. Lucão, o que você acha desta partida aí? Desses pontos perdidos? Eu tenho, acho que 2 pontos e até um questionamento. O primeiro é essa formação do São Paulo, acho que é 3-4-3 que ele vem usando. Eu acredito que era isso, agora voltando no tempo, eu acredito que era mais ou menos isso que o Crespo estava tentando fazer com o São Paulo, que ele não tinha peças que entrassem nesse estilo de jogo. Porque o São Paulo, ele jogando assim, a característica dos times do Rogério é que, tipo, todo mundo tem que correr. Então ele não jogou com volante de ofício, ele jogou no meio ali. Era Igor Gomes e o Nestor, e na zaga e o Reinaldo. Ele jogou ataque. No primeiro tempo deu certo, no primeiro tempo foi bem. Sim, então. Aí agora entra um outro ponto que vem se repetindo, que eu até
Não tô achando estranho, assim, mas o São Paulo no segundo tempo ele abdica de jogar muito rápido do jogo. São Paulo não fez nada no segundo tempo ontem. E um outro ponto que até para o torcedor, isso é uma visão minha, assim. Eu acho que o Rogério ele vai fazer isso o campeonato inteiro até ele meio que se convencer que um dos 50 testes que ele está fazendo vai dar certo. Porque para mim ele está usando, isso ficou claro nas últimas partidas, que ele parece que ele está usando o Campeonato Brasileiro como teste. Mas aí que tá a incoerência. Como a prioridade é o brasileiro e ele tá fazendo teste no brasileiro? Prioridade, eu acho que prioridade de São Paulo esse ano sendo bem franco, no máximo se classificar para a Libertadores, porque Exato, mas através do brasileiro. Sim, e provavelmente ele vai continuar fazendo isso pelo menos mais 1 ou 2 meses. Aí, beleza, São Paulo não perdeu, mas o jogo tava ganho, tanto contra o Corinthians quanto ontem. Até contra o Fortaleza, mesmo que não tenha jogado melhor que o Fortaleza, mas o jogo tá na mão do São Paulo. O São Paulo ele busca jogos que às vezes ninguém espera, só que ele entrega uns jogos também que tá na mão dele. Acho que o time no segundo tempo, que era o que a gente batia na tecla do time do ano passado, chegava nos 20 minutos do segundo tempo, São Paulo morria. O time desse ano ele não morre fisicamente, mas pelas mexidas, o time taticamente ele perde muito. O São Paulo não evolui no segundo tempo. Então, beleza, você quer meio que dar um recado para a torcida que o São Paulo não é aquele time que tá pronto para brigar por título ainda, não quer iludir a torcida, mas, porra, perder praticamente isso conta como derrota esses 2 últimos jogos. Já é meio porra, tem coisa que precisa mudar. Que nem pôr o Éder todo jogo, né? Eu vou ficar só no Éder por enquanto. Não, contra o Corinthians eu até entendo que ele quis prever uma possível modificação do Vitor Pereira, e aí errou, foi uma tentativa e aí ele errou, tudo bem, eu entendo contra o Corinthians. Contra o Ceará não tem explicação, entendeu? Não tem explicação. Como eu comentei, a culpa não é só do treinador, os caras que estão em campo também precisam entregar. Mas quando você muda um time que foi tão bem individualmente no primeiro tempo e joga no segundo tempo com um esquema tático totalmente diferente, você tira um meio-campista para colocar mais um atacante, aí você joga com 3 atacantes lentos, sem volante, sem laterais que sabem defender, é óbvio que você vai sofrer. E é óbvio que esses caras não vão entregar individualmente como eles entregaram no primeiro tempo. É que é complicado, entendeu? Quem lá dentro de São Paulo também vai falar pro Rogério Ceni para ele não fazer esse tipo de coisa? Não tem ninguém. O São Paulo manda, o Rogério manda no clube. O Muricy não vai falar, o Casares não vai falar, entendeu? E querendo ou não, quando você tem um cara tão grande como o Rogério Ceni comandando o São Paulo, esse é o ponto negativo. Ele pode fazer o que ele quiser, estando certo ou errado. Ontem ele errou feio. E quando você assiste a coletiva de imprensa dele, ele sequer consegue admitir que ele errou, entendeu? Eu não consigo entender essa lógica de mexer em um time que tá bem e que tem o jogo controlado pra chamar o adversário no segundo tempo. E é um treinador que quer inventar, entendeu? Você não viu o Abel Ferreira inventando. E o Palmeiras é o líder do brasileiro. Então Falando em Abel não, porque o Abel não tava hoje, né? Mas uma das substituições do Palmeiras hoje também foi bem contestada. Mas a gente vai falar disso depois, né? Prossiga. É só uma comparação, entendeu? Parece não, o Ceni ainda não está 100% pronto, sabe? Ele continua sendo um treinador ainda em desenvolvimento e muito cabeça dura. E isso pode custar trabalhos importantes, principalmente no São Paulo, né? Que ele já teve uma oportunidade e foi mal. Mas é isso, é o que o São Paulo tem pra agora, pontos desperdiçados, e agora ele vai ter que pelo menos ganhar uns 2 jogos fora de casa nessa sequência que ele tem pra correr atrás desses pontos que ele perdeu. E pro Ceará, cara, tá lindo. Como eu comentei, o Ceará poderia ter saído vitorioso ontem do Morumbi. Depois de ter jogado quinta-feira lá na quinta ou quarta-feira na Sul-Americana, vim com o time pra cá cansado, mas é isso, né? O Ceará venceu um jogo no Brasileiro, empatou 3 e perdeu outros 3, tem um jogo a menos, o time do Ceará. É o 18º colocado com 6 pontos, e o São Paulo estacionou ali na 4ª colocação, perdeu uma posição, né? Foi ultrapassado pelo Curitiba, tem 13 pontos, com 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, só perdeu pro Flamengo, né? Aquele jogo lá no Maracanã. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é isso, não sei mesmo, viu? Não sei se esse time vai longe com essas modificações do Rogério Ceni. Uma jogada espetacular. Seria o gol do ano. Seria o gol do ano. Esse jogador faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse jeito dele jogar? Em Itália ele passa assim, não.
E, cara, falando em fase ruim, o que acontece com o Fortaleza, hein? Mais um empate num jogo que é complicado no Fortaleza. 2 pontos só, não ganhou ainda no campeonato. E O mais único uma time que não vez, venceu. sim, e mais uma vez, ontem eu acho que até saiu barato o empate. Pra mim, o Também acho. Juventude ele tava melhor. Que o Zé Wellison, ele acertou aquele chute ali, cara. Ele não Sabe-se acerta lá quando ele nunca vai mais. acertar de novo. Exato. E é um gol a cada ano daquele que o Zé Wellison faz. E quem fez o gol do Juventude foi o Vitor Gabriel, que tá emprestado pelo Flamengo lá, o atacante. E, pô, sinal de alerta ligado, hein? E merecia ter saído com a vitória, com mais de 2 gols ali, porque acho que o Marcelo Boeck, né, que o goleiro de Nossa, Fortaleza, pegou ele muito. pegou muito. É o Courtois do Nordeste. Catou, ele E, deve ter feito umas 5 defesas difíceis ontem. e, se eu não me engano, o próximo jogo do Fortaleza é o clássico dos desesperados até o momento, né, que é É Fortaleza e contra Ceará. o Flamengo, o próximo jogo do É contra o Fortaleza. Flamengo? É. Aí, eu pensei que já era contra o Ceará. Enfim, E esse time do Juventude, a gente já comentou sobre isso, é uma virtude do Eduardo Batista. É um time que pode não ser tão bom tecnicamente, mas é um time que joga a bola, sim, independente do adversário. e é um time que jogando fora de casa ele é bem compacto. Ele não costuma Sim. dar tanto espaço assim para criar. Que é uma das virtudes do Fortaleza, esses espaços, né? Porque é um time que ele joga e deixa jogar. Isso gera espaço no jogo inteiro em si. Mas não foi isso que aconteceu ontem. O jogo contra o Colo-Colo no meio de semana é um exemplo disso, entendeu? 4-3 pro Fortaleza. Ali, cara, os dois times abertos, jogando bola, vamos ver quem sai melhor. E o Fortaleza fez história, né? Conseguiu passar para a próxima fase da Libertadores. O problema é, contra o Colo-Colo a bola entrou. Até agora no Brasileiro, em 8 jogos, a bola não tá entrando. Então, eu acho que o problema também é não só o futuro, mas eu penso assim, que o time do Fortaleza ele tá meio que no sonho da Libertadores ainda, de estar disputando a primeira vez, classificou. O meu medo é quando o time cair na Libertadores, que vai acontecer, infelizmente, é só um milagre para o Fortaleza ser campeão dessa Libertadores. É quase o mesmo milagre do Fluminense no meio da semana. A parte dele eles fizeram, né? Então, o foda é se tipo, o Fortaleza cair da Liberta e meio que cara, acordar, cair na real e ver que tá com, 5 pontos em 15 rodadas. Vamos supor, vamos fazer uma Cara, previsão assim. 2 pontos em 8 rodadas é muito preocupante. Muito preocupante. 2 pontinhos em Então, 8 rodadas. então os caras têm que meio que já virar a chave. Já era pra ter virado a chave. E E tem eu um continuo descanso agora, né? Da Sim, Libertadores. vamos ver o que o Vojvoda vai fazer com esse time. Não é um time ruim, tecnicamente falando, mas é um time que toma muita porrada e não mata os jogos, não aproveita as chances que cria. O estranho é que ontem não criou chances, sabe? Ontem não conseguiu jogar. Sim, porque o Juventude ele dificulta muito o jogo Só que ele dificulta não só de tipo de minar os espaços do time adversário. É um time que propõe jogo também. Ele é um América piorado, na minha concepção, assim. É uma boa analogia. Boa analogia. E aí os dois acabam terminando mais uma rodada no Z4, né? O Juventude chegou ali a 7 pontinhos e o Fortaleza tem 2. Em 7 partidas disputadas tem um jogo a menos, né? Vai ter que tirar aí a diferença nesse jogo a menos. Eu vou até dar uma pesquisada para ver se eu acho aqui contra quem é esse jogo atrasado do Fortaleza. Eu acho que é da terceira rodada, não foi? É da terceira rodada, Fortaleza e Ceará, o jogo atrasado. É desse jogo que eu tava falando mesmo. Então tem um clássico para tirar aí uma vitória. O problema é que o Ceará também precisa vencer, né? O Ceará venceu um jogo só, que foi na estreia do campeonato, contra o Palmeiras aqui no Allianz, e até lá não venceu. Desde então. Portanto, cara, difícil, hein? Eu vejo esse jogo como empate. Mas o time do Leão precisa aproveitar esse meio tempo aí de um mês sem Libertadores para arrumar. O Vojvoda precisa arrumar a casinha aí. Cara, vencer todos os jogos possíveis dentro de casa e vai ter que buscar ponto fora. É o jeito. Senão é difícil bater 45 pontos. E aí tem grande chance de rebaixamento, sim. Em 8 jogos, 2 pontos. É muito complicado. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui. Manda chamar o piado do Somália, caralho. Vamos falar de clássico? Bora. Começaram a falar de clássico, né? Santos e Palmeiras, Vila Belmiro hoje, 16 horas, 1-0 pro Verdão. Rafael Veiga perdeu o pênalti, hein? Primeiro pênalti perdido pro Rafael Veiga no Palmeiras, segundo dele na carreira, apenas que ele perde. O boxer Gustavo Gomes fez o gol do Palmeiras, 1-0, cobrança de escanteio. Cara, você achou bem anulado
o gol do Santos no primeiro tempo? Achei, sinceramente achei. No começo do lance que eu vi que o Zé Rafael ele já cai na besteira de querer passar dos dois. Só que, tipo, ele meio que já, na minha visão, ele já ia perder a bola. Só que o Léo Batistão, ele me empurra com as duas mãos. Ele Não precisava, né? de fato, ele empurrou o Zé Rafael. Ele não, tipo, colocou a mão ali de apoio, ele empurrou mesmo. Então, eu concordo com a anulação do gol e até da marcação do pênalti, que a arbitragem do Luiz Fábio de Oliveira hoje foi muito boa. Achou? Diga-se Eu sempre de... acho ruim. Eu não consigo achar nenhuma arbitragem dele boa. Não, hoje foi muito boa. O pênalti, eu acho que o Santos ele começou a meio que se perder no jogo com as mexidas. E eu não teria mexido da forma que o Bustos mexeu, porque para mim o Marcos Leonardo ele jogou bem, mas o Léo Batistão ele tá jogando muito bem. Sim. Inclusive, para quem é o torcedor do Santos ou para quem é muito fã do Santos, o Léo Batistão ele tá fazendo hoje o que era pro Goulart fazer nesse esquema. O Goulart não consegue, né? Nesse esquema do Santos. Tanto que acho que teve um lance que. Eu acho que no lance que ele perde o gol mesmo, que eu também eu tô com o pessoal, tô com o Caio, com o Paulo Nunes. Não achei que ele perdeu o gol, que foi realmente um chute para ele, mas a movimentação dele para puxar a zaga e deixar o Marcos Leonardo livre é um negócio que é característica dos times do Bus. Essa movimentação dos atacantes, principalmente do segundo atacante, que era para ser o Marcos Leonardo ou o Ângelo ou o Goulart e está sendo o Léo Batistão, ela é bem interessante e isso faz com que o time ele fique dinâmico, né? Mas fora isso eu achei um jogo muito bom, muito movimentado. Acho que o Santos Você gostou do primeiro tempo? Eu achei o primeiro tempo tão ruim. Cara, sinceramente eu gostei Nossa, mesmo. eu confesso que eu dei uma cochilada no primeiro tempo, cara, eu achei Eu tão achei ruim. O segundo tempo foi bom, mas o primeiro, rapaz. Não, eu achei o primeiro melhor que o segundo, porque o Santos ele estava mais inteiro. Aí quando teve as alterações lá que ele tirou os dois atacantes para Aí acabou colocar o time. o Juan Cego e o Angulo, Aí acabou o time. aí teve o pênalti depois, ali já o Santos acabou ali. Teve umas duas chances, eu acho, no final do jogo, mas o Santos ele começou a decair ali. E o Palmeiras não jogou bem hoje, hein? Eu acho que deu pro gasto, sabe? Não foi dominante, como eu acreditava que seria. Esperava um Palmeiras bem dominante hoje, mas jogou o necessário, sabe? Não é sempre que esse time do Palmeiras também vai amassar, ainda mais em clássico contra o Santos lá na Vila. Marcelo Lomba fez uma baita partida, jogou muito. Eu acho que é o calvo da rodada. Sei não, hein? Eu vou com outro nome, já, mas não vou dar spoilers. O Lomba pegou muito, o Santos realmente deu uma caída boa no segundo tempo, depois das modificações. Não acho que teve erro de arbitragem, como a gente comentou, falta do Batistão e pênalti também, que o Veiga acabou perdendo. E o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro, né? Empatou ali com o Corinthians 15 pontos. Há 3 rodadas atrás o Palmeiras estava em 14º e agora é o líder, né? São 4 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas. Foi lá na primeira rodada para o Ceará, como a gente comentou, e jogou o necessário, deu pro gasto. Você viu a polêmica do Dudu no Instagram? Então, é isso que eu ia comentar. Eu acho que o auxiliar mexeu mal. Momento Acho fofoca? mesmo. Estão dois momentos fofoca. O Abel Tem que esse. fala pra mexer? Não, eu acho que o jogo de hoje ele nem tava lá na Vila. Mas o cara não fica com ponto lá? Boa pergunta, mas aí seria um pouco controverso, porque o preparador físico do Palmeiras hoje não foi expulso porque ele foi dar instrução pro Lomba? Sim. Então, Não, é que eu acho que ele foi expulso por retardar o jogo. Ah, sim, é. Se for esse ponto, beleza. Mas pelo que passaram na transmissão, foi que ele foi dar instrução pro Lomba e ele foi expulso. Aí não. Essa questão do ponto. No meio do jogo para dar instrução pro goleiro, pô, ele tem que ser expulso mesmo. Agora, outro. Você falou do Gustavo Boxer. Se fosse o Gustavo Gomes no lugar do Whindersson, será que ele ganharia do Popó? Já que o Palmeiras está ganhando tudo? Eu acho que se fosse o Zé Rafael, ele teria ganhado do Popó. É um bom ponto. Ou o Scarpa, né? Gustavo Gomes, não. Meu Deus, comendo bolacha e leite condensado? Vai bater em quem, o Scarpa? Jogou mal hoje também, rapaz. Sim, jogou. Jogou de ponta, né? Não é dele. Não, mas eu acho que do time do Palmeiras ali, não. Acho que é o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha. O Gabriel Menino, ele não jogou bem, mas ele. Você não achou que o Zé Rafael foi bem, não? É porque às vezes ele não aparece tanto no jogo, né?
ele é Eu acho que ele tá fazendo consistente, uma mas temporada. Ia falar isso agora. A temporada dele é muito consistente. e no duelo dos tabus, que era o Santos ainda não tinha perdido na Vila com o Bustos e o Marcelo Lomba não perdeu ainda quando ele começou de titular. O meu calvo da rodada se saiu melhor. Fechou o gol. Foi muito bem. Muito, muito bem. E a parada do Dudu lá, que ele comentou no Instagram? Cara, Você acha que foi ironia ou que ele quis dar uma cutucada ali na comissão técnica? eu acho que foi ironia mesmo. Eu Mas também se acho. fosse um outro time, ia perder completamente o vestiário. É que o Dudu é chato também, né? Pô, chato pra Se cacete. fosse no Flamengo de hoje, o Gabigol falando isso. Qualquer coisa vira polêmica no Flamengo. Se o Então, Gabigol desamarrar o cadarço, é polêmica para 2 semanas aí para os programas esportivos. É que não é a primeira vez que o Dudu polemiza também, né? Na gestão do Abel Ferreira. Mas eu não acho que dessa vez foi pra causar, não. Acho que foi só ironia. então Espero, né? vamos falar agora do Verdão que está jogando bem. Vamos, só para fechar então, o Palmeiras é o novo líder, 15 pontos, não pode mais ser ultrapassado nessa rodada. E o Santos ficou ali estacionado, né? Tem 11 pontos, é o 9º colocado, o time do Bustos, que perdeu o tabu, né? Como você falou, não tinha perdido até então. Na Quebrando Vila o tabu. Belmiro. Mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca. E vamos falar aí do melhor Verdão do futebol brasileiro no momento. O Coxa bateu o Botafogo 1-0, o gol do Igor Paixão. Esse moleque tá jogando muita bola, dificilmente o Coritiba vai conseguir segurá-lo. Mantém o 100% em casa, se eu não me engano é a segunda derrota desse time do Vitor Pereira, não, ó. Do Luiz Castro no Campeonato Brasileiro, tinha perdido lá na primeira rodada pro Corinthians e perdeu a chance também o Botafogo, se tivesse vencido estaria com 15 pontos empatado com Palmeiras e Corinthians. Cara, já te falei, esse time do Coritiba é muito interessante de se ver jogar, principalmente no Couto Pereira. Se continuar nessa pegada, não cai nesse Campeonato Brasileiro. E o Botafogo talvez, acho que a gente comentou isso no último episódio, que eu falei, né, que é um time que estava pontuando mais do que performando. Hoje foi a realidade do clube, né? Não jogou bem. Como não vinha jogando tão bem, só que estava pontuando, acabou não vencendo o Coritiba, Lucão. Cara, não foi um bom jogo, mas foi um jogo assistível, né? Coritiba ganhou, foi melhor. O Botafogo ele sai com aquele problema de entrosamento, a zaga desatenta, golaço, inclusive, do Igor Paixão. Nossa, a dominada dele tirando o gatito do lance. Cara, é um lançamento que o Canu e o Saravia, em momento, acho que era o Saravia que estava de titular hoje. Em momento algum, eles estão na jogada. Uhum. Então, tanto que quando o Canu ele olha para a bola já está praticamente no pé do Igor Paixão. Quem que lança aquela bola foi o Matheus Alexandre, né? Isso. O lateral direito. Isso mesmo. E esse problema de entrosamento do Botafogo ele vai continuar por um bom tempo, vamos assim dizer. Tem uma característica que eu acho que está se mostrando nesse time, que é de beleza, tomamos um gol e vamos buscar até o último minuto. E é o que está acontecendo em praticamente todas as partidas do Botafogo. Tanto que hoje também quase que empata no finalzinho. Quase que empata, exato. Mas o ponto que você ressaltou é forte mesmo. O time ele pontuava. A posição que ele está hoje é muito mais do que ele está merecendo pelo que vem jogando. Isso, de certo modo, é bom, mas não vai ser assim que o Botafogo vai se sair na vantagem, né? Então é bom já ficar de olho. Tem peças ali que não dá para tirar. Tem peças que eu nem sei por que tá jogando. O Lucas Fernandes é uma delas. Cara, eu ia falar do Lucas Piazon, o andarilho da bola. Esse cara Mas também eu acho que ele nem joga direito, mano. Ele não consegue. Claro que joga. Ele é titular desse time? Não, ele não é ele nunca foi titular em nenhum clube que ele jogou, né? Não. É o caso de jogadores bonitos que não dão certo no futebol. Mais um, né? Realmente sofre muito o Lucas Piazon. Eu acho ele horroroso.
E o Luiz Castro até tentou fazer diferente hoje, né? Começou com chá e essas coisas, mas esse time do Coritiba é muito bem arrumadinho. E jogando em casa, então, ali com o apoio da torcida no Couto Pereira, time do Morinigo não entrega jogo fácil, mereceu a vitória. E com a vitória, o Coritiba foi para a terceira colocação, viu? Subiu só 5 posições, 13 pontinhos, empatou ali com o São Paulo, que fecha o G4. E aí o Botafogo, como eu comentei, né? Perdeu a oportunidade, finaliza a rodada em 7º lugar, podendo ainda ser ultrapassado pelo Internacional, que joga amanhã contra o Goianiense. Mas a questão de entrosamento ainda acaba pegando, né? E vamos ver como que o Botafogo vai se reforçar agora na janela do meio do ano que está chegando. Acho que vem bastante coisa boa por aí. E tem tudo também para melhorar essa performance do Fogão. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Cão, vamos para a primeira rodada de palpites? Vamos. Vamos falar de Campeonato Brasileiro dessa vez, viu? Bora, eu tô pé quente, hein? Acertei quase tudo. Eu não acertei tudo, né? Cara, a gente falou que o Ceará ia empatar com o Independente, ganhou. Aí quem a gente falou? A gente falou, o Santos vai ganhar. Empatou. O Santos só passou na Sul-Americana porque o... Nossa, é difícil a situação do Santos, hein? Mas a gente acertou a maioria das coisas, viu? A grande maioria das coisas a gente acertou. O improvável eu meio que acertei, eu só não classificou, mas o vencedor que ia buscar o milagre, eu acertei os dois. Né? Tanto a gente Fortaleza o Bragantino. quanto... Não, o Bragantino eu falei que ia perder. Falei? Falou? Não sei, eu lembro que eu falei que ia empatar o Bragantino. Não, o Bragantino eu falei que ia perder mesmo. Se tivesse empatado, pelo menos tinha passado, né? Porque o Estudiantes colocou o Sub-15 lá pra jogar com o Vélez amassou o Estudiantes. Amassou. Mas seguimos, né? Vamos lá. América Mineiro e Cuiabá no Independência. Jogo rápido. Vai. América. 1-0. América 1-0. Agora, Ceará e Coritiba. Castelão? Castelão. Eu acho que vem a segunda vitória do Ceará. Eu acho que da América e acho que da Ceará também. Avaí e São Paulo na ressacada. Avaí 1-0. 1-1. Atlético Paranaense e Santos na Arena da Baixada. Jogo bom, hein? Acho que esse jogo vai dar empate. Eu vou de 1-0 Atlético. Felipão deu jeito nesse time. Atlético Goianiense e Corinthians no Antônio Ascioli lá em Goiás. Tá, Corinthians. Vou de 1-1 também nesse jogo. O Corinthians tá jogando mal, hein? Logo mais falaremos disto, inclusive. Vamos dar continuidade então aí pra esta rodada. É foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. Sei que eu sou o quê que você falou que eu sou? Foda, você é o rei, tem que respeitar. Não, então eu não quero. Sexto jogo da noite. Jogaço, hein? Fluminense e Flamengo no Maracanã. Deu Flamengo de virada 2-1. Fluminense foi pra dentro do Flamengo, hein? Não quis nem saber, mas parou no Neneca, que pegou muita bola hoje, muita. Começou sendo vaiado e terminou com a torcida. Torcedor é um negócio incrível, né? O cara começa sendo vaiado e terminou o jogo com o seu nome gritado pelas arquibancadas do Maracanã. Andréas Pereira e Gabriel marcaram pro Flamengo e Cano fez o gol do Fluminense. Cara, infelizmente, pra tristeza do Will, o Diniz perdeu o primeiro jogo dele, né? Começou, hein? A cartilha do Diniz não falha. Para de secar o cara. Não, mas é o que a história diz. O Fluminense jogou bem hoje. Eu acredito até que merecia um empate. Porque o Flamengo ganhou, mas não convenceu, sinceramente. Não mesmo. É que o Flamengo machucou bastante o Fluminense pelas pontas, né? Sim. Isso que eu ia falar. Só que o Flamengo ele demorou muito pra, ele chegar no gol do Fluminense. Tanto que o Fábio, ele meio que foi aparecer no jogo, eu acho que foi no lance do gol. Foi. E nem encosta na bola, porque de finalização no gol, o Flamengo não fez nada tirando o gol, né? Teve, eu acho que um lance com o Everton Ribeiro, que ele chutou pra fora. Fora isso, eu acho que não tem mais nada. Foi uma partida... Tô lembrando também não. Eu, sinceramente, acho uma partida bem abaixo do Flamengo. Ganhou, isso que importa. Meio que ainda não tá convencendo, mas ganhou. Teve protesto, acho que hoje, 9 horas da manhã, tinha gente lá na frente, lá com cartazes. Cafezinho? Cafezinho com organizada? Com bolacha. Cartazes muito bem escritos. E infelizmente não deu Fluminense, que não jogou mal, mas acontece, né? Principalmente com os times do Diniz acontece
É muito azarado, né? O Fluminense teve a posse de bola o jogo todo, o Fluminense chutou mais o jogo todo, mas o Neneca tava numa noite inspirada, assim como o Andreas, né, que fez um gol e deu uma assistência, o Pitico, da torcida do Flamengo, e o Fluminense perdeu. E eu queria ressaltar também a defesa que o Neneca fez no... Eu não lembro quem chutou, sei que foi um idiota. Que passe do Ganso, né, mano? O Ganso saudável, com vontade de jogar, acordado, é outra coisa, né, mano? Ainda mais a mão do Diniz. E ele jogou de zagueiro no segundo tempo, hein? É, ele que saía jogando pro Fluminense. Então, ele praticamente foi um terceiro zagueiro, quarto zagueiro ali no time do Fluminense. Dominou o Flamengo, mas sofreu bastante ali nas jogadas pelas laterais. E o goleiro garantiu o resultado. O clássico é isso, cara. Você não viu lá o Courtois fechando tudo na Champions? Se não é o Courtois, talvez o Liverpool fosse campeão neste momento. Então, parabéns aí ao Neneca. Eu torço para que o Neneca dê certo. Não merece toda essa perseguição aí da torcida do Flamengo. Tem cara lá muito pior que ele que não ficam pegando no pé desse jeito. Mas não vem ao caso, né? Flamengo, que foi a 12 pontinhos, é o 8º colocado, e o Flusão ficou com 11 pontos, é o 11º. Mas pra mim o melhor jogo da rodada foi esse aí, foi esse Fluminense e Flamengo. Deu Mengão no clássico, faz tempo que o Flamengo não ganhava do Fluminense, hein? Aí você pega o Diniz, que sempre ganhava do Flamengo, e aí você pega o Flamengo, que não ganhava do Fluminense. Obviamente, o Flamengo ia prevalecer, né? Um azar que tem Fernando Diniz. Infelizmente. E aí, saindo de um jogo bom pra ir pra um jogo ruim. Graças a Deus. Bem. A gente tá se conhecendo muito bem, nosso trio ali da frente tá movimentando muito bem. Graças a Deus. Corinthians e América Mineiro empataram em 1-1 na Neoquímica Arena. Complicado esse time do Corinthians, hein? Queria falar uma coisa antes só, sobre Vitor Pereira. Pode falar. Cara, eu gosto muito das entrevistas do Vitor Pereira, acho ele um treinador muito lúcido e algo que a gente não tá acostumado aqui no Campeonato Brasileiro. Mas não adianta nada o discurso do cara ser lindo se em campo o time dele não entrega nada. O Corinthians empatou no meio de semana contra os reservas do Always Ready, gente. E aí hoje, na Neoquímica Arena, tá? E aí vem hoje e não consegue ganhar do América Mineiro, que fez com Aloísio Boi Bandido. E o gol do Corinthians foi feito pelo Gustavo Silva, que não quer ser chamado de Mosquito, mas é o nome dele, Gustavo Mosquito. Empatou o jogo. E aí, o que acontece com os lacaios de Vitor Pereira que não conseguem vencer? Cara, o empate hoje caiu no colo do Corinthians. Caiu. O América o América foi superior, eu acho que os dois tempos. O primeiro tempo, inclusive, foi um amasso do América. E além da atuação ruim do Corinthians, o Willian saiu machucado. Mais uma lesão. Não sabemos a gravidade da lesão ainda, mas saiu machucado, que era uma das peças uma das peças mais importantes do Corinthians. Eu diria que é o maior jogador do time do Corinthians, mas que também, cara, vamos concordar que desde que o Willian voltou, o que ele fez? O time em si não consegue render. Às vezes eu vejo o Corinthians do Vitor Pereira e o Corinthians do Silvinho, eu vejo praticamente o mesmo Corinthians. Polêmica, hein? Polêmica. Sinceramente, eu vejo praticamente o mesmo Corinthians. Aí, agora sem o Willian, vai jogar quem? Vai jogar o Adson, que não é lá essas coisas, o Roger Guedes. O Roger Guedes não joga mais. Esquece ele não quer jogar mais. Ele vai o cara que só quer jogar de ponta, pô. O cara também quer escolher onde joga. Então é complicado. Desse caso, eu concordo com o Vitor Pereira. Não tem que escolher onde quer jogar, pô. Exatamente. E ele jogou hoje e jogou mal. E ele jogou de ponta. Sim. Então, ele é um cara que, beleza, ele é bom, mas eu acho que ele paga mais com a boca do que com o futebol, sabe? E não é a primeira vez, né? Que ele tem problema exatamente. Isso só prejudica ele. Hoje eu olho assim e agradeço que ele não tenha vindo pro São Paulo. Porque o São Paulo, mais uma vez, se assustou com os valores. Você não trocaria, não, o Roger Guedes no Rigoni? Não, sinceramente não. E se fosse num time de CS? Também não. Ô, louco. Eu trocaria o Rigoni no Marinho. Nossa senhora. Tomara que seja só rumor Marinho do São Paulo. E, cara, se não é o Cássio hoje... Não. Outra coisa que eu ia falar. Mas, mais uma vez, o Porto Cássio salvando o Corinthians. Tinha azedado o caldo do Corinthians, viu? Só bonito. Mais uma vez. Não, se não é ele na rodada passada contra o São Paulo, o Corinthians também teria perdido. E uma pena para o América ter empatado, porque o time jogou muito bem, mas mereceu ganhar. Sofre de um problema de não conseguir segurar o resultado. E perde muito gol. Nossa, demais. Né? Na Libertadores perdeu um caminhão de gol. E como você falou, não sabe segurar o resultado. Vide aquele jogo contra o Tolima, que até os 46 do segundo tempo tava ganhando de 2-1 e tomou 2 gols nos acréscimos. Complicado, mas esse time do Mancini é bom, cara. Eu não acho o Mancini esse treinador tão ruim como muita gente fala, não. E o Corinthians, Lucão, chega a 3 rodadas no Brasileirão sem vencer, viu? Perdeu a liderança hoje, inclusive, pro Palmeiras, né?
3 empates nos últimos 3 jogos. Acho que o Corinthians tá o quê? 5 jogos sem vencer, não é? Ó, o Corinthians empatou agora com o América, empatou com o São Paulo, empatou com o Inter, mas venceu o Bragantino lá na 5ª rodada, fora de casa. Não, mas de jogos em sequência, assim. Porque ele empatou com o Boca. Foi o penúltimo jogo da Liberta, empatou com Sempre Pronto, São Paulo, empatou hoje. São 5 jogos. Empatou, 5 jogos. Preocupante mesmo. O time pra mim é o time do Silvinho. A mesma coisa. Não, pra mim... Foi colocado uma expectativa muito grande nesse time do Corinthians pelos nomes que eles têm no elenco, mas a galera tem que entender que esses caras estão velhos, esses caras já não rendem mais o mesmo, principalmente no futebol brasileiro. Foi montado no nome. Então ele montado com as coxas, né? E ele foi muito mal montado. Exato. Então, cara, de verdade, sem dúvida, o Vitor Pereira precisa entregar mais com o material humano que ele tem. Mas não tá ruim não, cara. Quer dizer, na Libertadores tá ruim. Era obrigação ter vencido e ter passado em primeiro do grupo. Não aconteceu. Agora vai ter que catalisar aí no Campeonato Brasileiro, ainda mais com o Palmeiras encostando e já ultrapassando, para tentar voltar a vencer. Precisa voltar a vencer, né, nesse Brasileirão. E o América tá bem, né, cara? A América tá conseguindo pontuar fora de casa. Foi a 11 pontos agora, né? Estaria em 10º, mas ainda assim foi ultrapassado. E Aloysio Boi Bandido, hein? Você não aceitaria, não, o Aloysio Boi Bandido de volta no São Paulo? Eu aceitaria. Entre ele e o Éder, eu sou 1000 vezes dele. Eu também. Mas também, o Éder, ele não é ruim. Eu acho ele um bom jogador. Até a função tática que ele faz é até interessante, só que ele é um cara de 35 anos que já não consegue ficar mais em forma. Então não adianta a gente rasgar elogios pra ele ou esperar alguma coisa dele, porque não vai mudar disso, não vai ser Jogando disso. como segundo atacante, o Éder vai bem, mas quando o Rogério coloca o cara de ponta, aí ele quer ferrar mesmo com o jogador. Aí também é difícil, difícil. Vamos dar continuidade, Lucão, que meu celular tá descarregando, tem 8% de bateria. Bora. Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Que merda, hein? Sabia não? Cuiabá e Atlético Paranaense, 1-0 pro CAP, que venceu no meio de semana, goleou na Libertadores com direito a gol de bumbum do atacante Pablo e se classificou. Venceu o Cuiabá hoje, lá na Arena Pantanal, por 1-0, gol do Vitor Roque, aquele moleque ex-Cruzeiro que deu todo o rolo lá, que tinha um contrato merda com o Cruzeiro. Golaço dele, inclusive. Felipão está calando minha boca, porque aparentemente ele deu jeito nesse time do Atlético Paranaense. Concordo contigo, o Atlético mereceu ganhar demais, porque o Cuiabá não fez nada, sinceramente, e vai ser difícil esse time fazer alguma coisa. E até surpreende como o Atlético ele vem conseguindo se recuperar rápido, né? Para um cara que chegou agora e ninguém tava botando fé, e da maneira que chegou pela demissão do Carille, né? De 21 dias, surpreende mesmo. O time vem melhorando a maneira de jogar, surpreende. E com o Pablo fazendo gol, o Terans fazendo gol, o Vitor Roque fazendo gol, o Coelho jogando muito. Então, vamos ver se é o Atlético que a gente tava esperando ver, se é esse Atlético. Né? Eu já comentei, o elenco do Atlético não é ruim, mas precisava de um treinador aí que entendesse esse elenco, né? Eu, como falei, também não esperava que fosse o Felipão, mas calou a minha boca Luiz Felipe Scolari. O Atlético não só passou no meio de semana, como também venceu o Cuiabá, que caiu, né, na Sul-Americana. E o Atlético Paranaense já é o 6º colocado, viu? Chegou a 12 pontinhos. Já se reergueu aí no Campeonato Brasileiro. E a situação do Cuiabá vai ficando complicada, né? É o 16º colocado, 8 pontos. Se o Goianiense ganhar do Inter amanhã, ele ultrapassa o Cuiabá e que ele entra no Z4. Tinha que ter ganhado hoje o Cuiabá, hein? Dentro de casa tinha que ter vencido. Perder esses pontos é complicado. Porque ele acha que ele não entrou nas suas melhores condições. Ele nos falou disso. Ele está sendo preparado para o dia 10. Não tem nada. Ele não vai jogar, porque eu não vou botar ele sábado. Ele já sabia de antemão. Era o jogo de hoje que ia jogar. E sábado vão jogar outros jogadores. Ele não tá. E o Galo, hein? O Galo venceu o Avaí de virada, 2-1. O Avaí terminou sem goleiro, inclusive, terminou com um lateral no gol. O Galo suou, mas venceu. Gols de Hulk e Eduardo Sacha no Mineirão. Viu o jogo? O que você achou? Cara, eu não consegui ver o jogo, eu tô pegando aqui pra ver os lances e as estatísticas. Foi parecido com o jogo de ontem, do Liverpool e Real Madrid. Foram 27 chutes do Atlético. O Galo 5 do Avaí, e do 5-1 foi pro gol e foi o gol do Morato. Você viu o gol? Você viu a entregada do Otávio? Não vi. Dá uma olhada depois. Bizarro. Ele recua pro Eberson sem olhar, aí o Morato adianta, tira do Ederson e faz o gol. O Atlético, a tendência é tomar esses gols idiotas mesmo. Jogou mal contra o Tolima no meio de semana, viu? Perdeu, não perdeu? Bem mal.
Perdeu de... Foi de virada? Não, foi de virada. Não, foi 2-1, mas não foi de virada. Foi 2-1, mas não foi de virada. Jogando mal. Hoje é que o Avaí também é um adversário muito frágil, né? Principalmente jogando fora de casa. Mas é que esse primeiro gol sofrido no primeiro tempo acabou dando uma quebrada no ritmo do Atlético. Mas não tava jogando tudo isso também, sabe? Quando tomou o gol do Morato. Foi só pra piorar a situação mesmo. E lembrou um pouco o time do Cuca, cara. Tipo, que ganha na marra, sabe? Sim, se o Atlético voltar com ele, eu acho que ele volta a ser forte. Não que o Atlético seja fraco, mas ele volta a ter a característica que ele tinha no ano passado. Porque esse time de agora, ele não tá passando aquela confiança. É um pouco do caso um exemplo do Flamengo. Só que o Flamengo, ele tá muito pior nessa questão. Tanto que por exemplo, você pegar do chaveamento da Liberta, das previsões que o pessoal está fazendo, ou por exemplo, um confronto que possa vir a ter, que é Palmeiras e Galo, não tem ninguém acreditando na vitória do Atlético. Pra mim, o Palmeiras ganha os 2 jogos. Então, e tanto que o próximo jogo já, se você quiser puxar os palpites, é Palmeiras e Atlético aqui em São Paulo. Sim. O Turco tem um mês aí pra arrumar esse time do Atlético para as oitavas da Libertadores. Porque se ele quiser chegar a uma eventual final, ele vai ter que eliminar o Palmeiras. Jogando a bola que tá jogando, não vai. Porque ano passado, quando o Galo foi pra jogar contra o Palmeiras, o Galo tava em muita boa fase. E foi eliminado no detalhe, né? O Hulk perdendo o pênalti aqui, toma aquele gol besta lá no Mineirão. Agora, a diferença do futebol jogado pelos dois times é muito grande. E o Palmeiras, ele costuma catalisar muito bem nesses erros defensivos do adversário. Então, se o Turco não dá um jeito, provavelmente o Atlético dê adeus aí nas quartas de final da Libertadores, viu? E se não cai nas oitavas, né? Mas eu acho que não cai nas oitavas. Não, acho difícil, muito improvável. De qualquer forma, o Galo também tá ali no bolo, né? O quinto colocado, 13 pontos. Mesmo com a vitória, acabou perdendo posição. E o Avaí ficou com 11 pontos, é o 12º colocado. Tá bom, né? Tá de bom tamanho a campanha do Avaí até o momento. 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. E o Galo vai chegando também, né? Embolou tudo lá na frente. Qualquer vitória, qualquer derrota ali, já muda o líder. Muda o G4, coisas do tipo. Então, boa vitória pro Galo pra dar uma moral depois da derrota contra o Tolima no meio de semana. Ainda bem que o Galo já tava classificado, né? Imagina se perde pro Tolima e cai da Libertadores. Ia ser bizarro, hein? Aí a coisa ia ficar feia. Acho que o Turco já seria demitido, na verdade, se isso acontecesse. Rapaz. Mas o Galo segue firme. Falando em Libertadores, já vamos cravar aqui. Pra você, quem são os 2 finalistas? Não vou nem perguntar o campeão, vou perguntar os 2 finalistas. Fortaleza e Corinthians. Vou pedir pra cortar isso da edição. Cara, eu acho que vai ser Palmeiras e River. Tô contigo nessa. Sincero. Palmeiras e River Plate. Talvez se for por... Vamos dar um outro palpite meio improvável. Vai Atlético e Flamengo. Boca. Também é um bom palpite. Mas é capaz do Corinthians surpreender, hein? Já falei. Pra mim, o Corinthians elimina o Boca Juniors. Capaz de surpreender. Posso estar zicando aí, desculpa, torcedor da Fiel, mas acredito que o Corinthians irá eliminar o Boca. Eu espero que você zique e eu não ficaria nem um pouco triste. Cara, ultimamente eu tô acertando a maioria dos palpites, viu? Não seria loucura se o Corinthians passasse. Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Ô Neto, eu na fase boa, eu. Pra fechar a rodada com o jogo de amanhã e já engatando aqui na segunda rodada de palpites. Internacional e Atlético Goianiense no Beira-Rio pra fechar a rodada. É outro empate. 2-0 Inter, que se vencer vai a 13 pontos também. Se o Goianiense vencer, ele vai a 9 e sai da zona de rebaixamento. Nona rodada, segunda leva de palpite. Juventude e Fluminense no Alfredo Jaconi, domingo às 11. Juventude. Eu vou de 2-0 Fluminense. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Flamengo. Fortaleza não consegue ganhar do Flamengo. Sim. Palmeiras e Atlético Mineiro. Empate. 1-0 Palmeiras. Bragantino e Inter. Inter. 1-1. Botafogo e Goiás pra fechar. Empate também. Eu vou de 1-0 Botafogo, lá no Newton Santos. Renato não encontrou o Romário, mas tem uma solução. Bom, minha sugestão é, galera, você decide. Você também, viu? Disque 0800 16 27 34. Devemos continuar procurando ou não? Você decide. Lucão, o calvo da rodada pra você e o destaque negativo também, que a gente ainda não pensou no nome. Eu sempre esqueço. O calvo da rodada pra mim vai pro Marcelo Lomba mesmo, pela atuação e pela falta de cabelo. E o destaque negativo, porra, bicho, agora você me pegou, hein? Eu já tenho o meu. Rapaz. Eu vou pro time do Corinthians. Corinthians? Corinthians. Vou deixar o Rogério de lado dessa vez. Eu não vou, não.
O meu calvo da rodada vai para Hugo Neneca, que garantiu. Eu acho que... Eu vou colocá-lo porque ele foi mais importante do que o Lomba, sabe? Porque o Fluminense pressionou muito mais do que o Santos pressionou. E o meu destaque negativo vai para Rogério Ceni, que de novo afundou o São Paulo e deixou 3 pontos passarem. E é calvo também o Rogério Ceni, é meio calvo. Meio calvo, meio cabeludo. Tucão, por favor, aí, seu encerramento, seu abraço, seu beijo, seu comentário. Eu ia falar de uma outra polêmica aqui que teve jornalista, eu acho que é jornalista, né, chamando o Felipe Melo pra porrada no Twitter. Teve isso? Rapaz, não tô sabendo, eu vou te mandar. não. Porque meio que saiu agora. Nossa, vou até... Coisa que eu vi com isso. Mas, eu tô te mandando aí, mas de todo caso Achei aqui. Achou, Rafael né? Strauch. Falou que vai comer o Felipe Melo na porrada. Rapaz. Mas fora isso, aquele destaque de sempre, né? Acompanhe o nosso trabalho, siga a gente nas redes, siga os canais do 3 na Barreira, dê aquele feedback e é isso. Espero que todos tenham uma excelente semana. Belas palavras, faço delas as minhas. Muito obrigado pela audiência de sempre de todos vocês. Compartilhem, sigam, deixem o like, deixem seus feedbacks também. Queremos saber, novamente, perdão aí pelo microfone, eu vou resolver para a próxima semana. E espero que vocês gostem deste episódio também, assim como nós gostamos, beleza? Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê semana que vem. Até mais.